Olá, alunos, vamos para mais uma aula. Agradeço imensamente a participação de todos, parabenizo por vocês estarem aí já organizados com os materiais de vocês, caderno, lápis, borracha, para fazer os exercícios, né? Motivados para o aprendizado aí realizado à distância, nessa modalidade EAD, que é uma modalidade criada aí dentro desse contexto de pandemia para prevenir, né, para a gente poder evitar a proliferação do vírus. Os estudantes que têm acesso ao aplicativo Google Classroom, não se esqueçam de responder o formulário de questões e clicar lá no link para validar a presença de vocês, certo? Vamos para a nossa aulinha de hoje, vamos ver o que preparamos para vocês. Então, os objetivos da nossa aula consistem em fazer a leitura de texto do gênero Conto Maravilhoso, a gente dá prosseguimento, vamos trazer novos elementos, novos conceitos para discutir, para aprender. Vamos fazer uma revisão dos pronomes e a sua importância no processo de referenciação, né? Como que a gente torna os textos, do ponto de vista da estética linguística, mais elegantes, mais atrativos para o leitor, utilizando esses pronomes para referenciar palavras, situações que já foram ditas antes no texto ou que estão para serem ditas, né? Então a gente vai fazer aí essa revisão dos pronomes e dessas referenciações utilizando os pronomes. E também vamos estudar um pouquinho sobre os efeitos de sentido do uso dos pronomes nos contos maravilhosos, ok? Então vamos começar a nossa aula, a gente vai retornar ao conto maravilhoso O Aladim para conhecer o final do enredo, né? Observem que a gente não tem condições de passar um conto inteiro numa aula, porque a gente tem outros elementos discursivos, literários, linguísticos para trabalhar, mas a gente vai trazendo os fragmentos aos poucos para a gente poder se deliciar aí com a magia e o encantamento provocado por esses contos, ok? Então, vamos começar a leitura, acompanhem aqui comigo. Um dia, Aladim viu passar a filha do sultão e ficou apaixonado. Foi até o palácio e o ministro do sultão disse: "A princesa merece 40 baús cheios de joias." Aladim, então, pediu ao gênio aquela fortuna. Depois entregou tudo ao sultão, que, admirado por ver tantas joias, aceitou. Casaram-se e foram morar num palácio. O bruxo, vendo Aladim rico e casado com uma princesa, quis se vingar. Disfarçou-se de vendedor de lâmpadas e foi até o palácio. Chamou a princesa e ofereceu a ela lâmpadas novas em troca das velhas. Quando Aladim voltou, viu um portão imenso e guardas que não o deixaram entrar no palácio. Deu a volta no castelo e viu a princesa na janela. Ela contou o que aconteceu e Aladim disse: "Hoje, durante o jantar, ponha sonífero no vinho do bruxo." A princesa fez isso e o mercador adormeceu. Ela pegou a lâmpada, esfregou e depois ordenou ao gênio: "Deixe tudo como antes e mande o bruxo para bem longe, na África." Muito feliz, Aladim deu uma grande festa no seu castelo e viveram felizes todos os anos de suas vidas. Então aqui a gente tem, né, um conto maravilhoso com o happy end, que é o final feliz, né, muito utilizados em contos de fadas e em alguns contos na nossa literatura, certo? Vamos agora fazer uma revisão do conceito de pronome. Então, observem aqui que pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, relacionando-o à pessoa do discurso, certo? Olha ali os exemplos. Minhas aulas estão maravilhosas. Então, vejam que a palavra aulas é um substantivo porque eu posso colocar um artigo as na frente. Então, as aulas faz com que aulas seja substantivo, né? Se fosse os exercícios, também seria um substantivo. Meus exercícios estão bons, por exemplo. Exercícios é substantivo porque eu coloco os na frente. Então, tudo que eu puder colocar o, a, os, as na frente, eu tenho que é um substantivo, certo? O segundo exemplo, seus colegas são estudiosos. Colegas também a gente pode pôr ali um artigo definido ou indefinido na frente, né? Eu posso dizer um colega, uma colega, ou eu posso dizer o colega, a colega, os colegas, as colegas. Então, os artigos definidos são o, a, os, as, e os artigos indefinidos, um, uma, uns, umas, certo? Sempre que eu colocar um artigo definido ou indefinido na frente de uma palavra, essa palavra será substantivo, ok? Vamos continuar aqui. Observem agora os pronomes pessoais, né? Vamos fazer uma revisão dessa classe gramatical.
Então, a gente tem os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, pessoais se refere à pessoa. Né? Como que eu me refiro às pessoas na conjugação dos verbos, por exemplo? Né? Quando eu tenho como referência um pronome pessoal, que pode ser ali, primeira pessoa do singular, eu, segunda do singular, tu, terceira do singular, ele ou ela, aí a primeira pessoa do plural, que é nós, que subentende a presença de eu e mais alguém, por isso somos nós, né? A segunda do plural é vós e a terceira pessoa do plural é eles ou elas. Então, esses são pronomes pessoais do caso reto. E nós temos os pronomes no caso oblíquo, átono, e no caso tônico. Né? Como que a gente vê isso? Então, vejam lá, no átono a gente tem o me, o te, o se, o, a, lhe, nos, você, os, as, lhes. Como que isso aparece? Então, muitas vezes eu posso ter um verbo reflexivo. Eu me olho no espelho, por exemplo. Tu te olhas no espelho e ele se olha no espelho. Nós nos olhamos, vós vos olhais e eles se olham. Ali, né, nesse me, eu me olho, te para tu te olhas, se para ele se olha, nós temos aqui os pronomes oblíquo átonos, certo? E a gente também tem os tônicos, né? Quando eu digo ele trouxe o presente para mim. Esse mim é um pronome oblíquo tônico, né? Utilizado correspondente ao eu. Né? Se é para eu, não, eu vou dizer ele trouxe para mim, né? Se esse mim estiver lá no final da frase. Trouxe para ti, ou para ele, para nós, para vós ou para eles, ok? Então aí a gente tem essa função que a gente vai ver aqui nos exercícios como que funciona. Então eu vou pedir no exercício 1 que vocês observem a frase abaixo e localize e classifique os pronomes. Então o que vocês vão classificar? Vocês vão dizer se o pronome é pessoal do caso reto, se ele é oblíquo átono ou se ele é oblíquo tônico. Ok? O fragmento está lá. Ó. Um dia, Aladim viu passar a filha do sultão e ficou apaixonado por ela. Foi até o palácio e o ministro do sultão disse-lhe. Então, onde que estão aí os pronomes presentes e tentem classificá-los.
Retornando, pessoal, será que estava um pouquinho difícil esse exercício? Ele exigiu um pouquinho de maior atenção de vocês? Então, olha lá. Então, quem localizou ali ela como pronome pessoal do caso reto e lhe como pronome oblíquo átono, né? Disse lhe, disse a ele, está substituindo ele, então eu coloco o lhe ali, certo? É um pronome de referenciação que referencia algo já dito no texto, né? Então, no caso, a gente tem lá, retomando a frase, observe, vamos ler juntos para aprender. Um dia, Aladim viu passar a filha do sultão e ficou apaixonado por ela. Esse ela é um pronome de referenciação, ele referencia a filha do sultão, né? Então, em vez de repetir, ficou apaixonado pela filha do sultão, ele substitui tudo isso por ela, um pronome pessoal do caso reto, por isso que a gente chama de pronome de referenciação, porque faz referência a algo já mencionado no texto, né? Que inclusive a gente chama de anáfora, né? Anáfora é quando faz-se referência a algo que já foi dito no texto, né? Foi até o palácio e o ministro do sultão disse-lhe, disse a ele, né? Então, para não ficar repetindo palavras, você pode utilizar os pronomes referenciais, que são esses pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? E o caso dos pronomes oblíquos, átonos e tônicos, como a gente viu, ok? Vamos fazer mais exercício que daí a gente vai fixando. Olhem aqui o exercício 2. Reescreva esse fragmento, tornando o verbo apaixonar-se reflexivo, de forma que ao utilizar o pronome oblíquo átono, se. Então, a frase é, um dia, Aladim viu passar a filha do sultão e ficou apaixonado por ela. Foi até o palácio e o ministro do sultão disse-lhe. E agora, inserindo ali esse pronome reflexivo se, como que eu vou transformar essa frase e reescrevê-la? Ok? Não é muito difícil, um tempo para vocês fazerem esse exercício. Retornando então, pessoal, vamos verificar. Quem conseguiu perceber que é só acrescentar ali o se, o pronome reflexivo, né, e apaixonou. Então, um dia Aladim viu passar a filha do sultão e se apaixonou por ela. Ficou aí, né, um verbo na forma reflexiva, certo? A forma reflexiva do verbo é quando o sujeito pratica a ação do verbo e ele mesmo, digamos que sofre a ação do verbo, né? Então, eu me olho no espelho. Qual é o sujeito? Eu. Quem pratica a ação do verbo? Eu. Né? E quem que é o predicado? Quem que sofre a ação desse verbo? O próprio eu. Por isso que a gente diz que é reflexivo, porque ele reflete em mim, né? Ele se apaixonou, é ele que vai ter esse sentimento, né? Então é um pronome que indica aqui essa ideia de reflexividade, porque o sujeito pratica e sofre a ação do verbo, ok? Então vamos para a conjugação pronominal, que é quando eu insiro um pronome, né, acompanhando ali o meu verbo, faço esse acompanhamento ali junto, né?
pronome verbo. O verbo olhar-se, por exemplo, que é o que a gente tem trabalhado aí, né? Então, conjugado ali, eu me olhei, tu te olhaste e ele se olhou. Nós nos olhamos, vós vos olhastes e eles se olharam. E agora, pessoal, vamos retornar assim na nossa memória quando a gente aprendeu sobre tempos verbais. Em que tempo será que esse verbo aqui está conjugado, né? Será que ele está no passado, no pretérito perfeito, ou será que ele está conjugado no tempo presente? Não está difícil esse exercício. E aí, galera, vamos retornar então? Então, acertou quem marcou a primeira proposta de alternativa, né? O verbo está no pretérito perfeito, que é aquele passado que indica que as situações, as ações já ocorreram, né? E ocorreram com uma certa perfeição, já foram concretizadas, certo? Então, observem ali que eu tenho no eu me olhei, né? A gente tem como sujeito eu, que é a primeira pessoa do singular, e o me, que é o pronome oblíquo átono correspondente a eu. Né? Na segunda pessoa do singular, o tu tem como pronome oblíquo átomo correspondente te, né? Tu te olhaste. E ele se olhou, o pronome oblíquo átono é se. Então, nós, nos, vós, vos e eles ou elas se. Né? Então, nessa ordem aí é que a gente faz a correspondência entre pronome pessoal do caso reto e pronome oblíquo átono. Ok? E que nos ajuda ali a fazer os verbos quando a gente vai fazer a conjugação pronominal dos verbos, né? O que significa isso? Significa que eu vou transformar o verbo num verbo reflexivo, ok? Então, eu posso ter o verbo olhar sem ser flexionado com pronome, né? Eu posso dizer eu olho, tu olhas, ele olha, nós olhamos, vós olhastes e eles olharam. Aí não tem a presença de
pronomes, mas se eu quiser fazer a conjugação dele pronominal, eu o transformo num verbo reflexivo, aí eu vou ter que usar os pronomes oblíquos átonos e eu tenho que prestar atenção qual é o pronome adequado. Né? Então, às vezes, um erro comum que as pessoas cometem é utilizar, por exemplo, o se de forma errada, né? Quando eu digo assim, eu se olho no espelho, eu se visto, né? Está, do ponto de vista gramatical, equivocada essa frase. Por quê? Porque o correspondente a eu é me, então é eu me olho, eu me visto, certo? O se eu atribuo para a terceira pessoa do singular ou para a terceira pessoa do plural, que é ele ou eles, ela ou elas. Então, ele se olha, ele se veste e elas se olham, elas se vestem, certo? Vamos fazer mais exercícios para a gente fixar esses conceitos, tá, pessoal? Então, no exercício 4º, eu vou pedir para vocês relerem o fragmento e localizar os pronomes oblíquos, certo? Então, olha lá, os pronomes oblíquos vão ficar no slide junto ali para vocês tentarem localizar. Né? E o fragmento diz assim, observe que no início do fragmento tem lá o entre parênteses e dentro dos parênteses a reticências. O que significa? Que uma parte bem significativa do conto foi omitida, que não está, foi retirada, né? Não está presente, não está explícita nesse fragmento aqui. Então, um dia, Aladim viu passar a filha do sultão e ficou apaixonado por ela. Arrumou-se, foi até o palácio e o ministro do sultão lhe disse: a princesa merece 40 baús cheios de joias. Traga as joias para mim e eu a entregarei, para ti como tua esposa. Após presentear-me com as pedras preciosas, a princesa será sua. Então, observem ali, né, esse fragmento e localizem os pronomes oblíquos.
Retornando então, pessoal, observem que os pronomes oblíquos estão presentes ali já na segunda frase desse fragmento do texto, né? Então, na segunda frase a gente tem aqui, ó, arrumou-se. Temos aqui, né, quem que arrumou-se? Provavelmente é ele ou ela, né? Então, um dia Aladim viu passar a filha do sultão e ficou apaixonado. Arrumou-se. Quem que se arrumou? Será que foi o Aladim ou será que foi a filha do sultão? Né? Se refere ao Aladim, então se refere a ele. Se refere à filha do sultão, se refere a ela. Então, a gente tem ali, né, que eu transformo também o verbo arrumar, né, num verbo de colocação pronominal ali na conjugação. Né? Se fosse para conjugar, eu me arrumei, tu te arrumaste, ele se arrumou. Nós nos arrumamos, vós vos arrumastes e eles se arrumaram, certo? Então, sempre seguindo ali, né, a sequência dos pronomes oblíquos átonos correspondente ao sujeito a que se refere, certo? E continuando ali, foi até o palácio e o ministro do sultão lhe disse a ele, né? Então, esse ele, provavelmente aqui o Aladim, é referenciado com o pronome oblíquo átono lhe, ok? E na sequência, quem sublinhou mim, né? Traga as joias para mim, vírgula. Né? Então, o mim utilizado aqui no final da frase está de forma correta, né? E é também um pronome oblíquo, mas aqui agora é um oblíquo tônico. Percebam aqui, né, que ele está naquela coluna ali. E eu a entregarei para ti como tua esposa. Então, sublinharam esse a, esse eu a entregarei, eu entregarei para ela, né? Então, aqui a gente tem uma referência que feita por esse pronome a. Esse a deixou de ser artigo definido, né? Não é como eu digo a aluna, a professora, a blusa, a caneta, não. Agora, esse a se refere a ela, né? Por isso que é um pronome oblíquo. E para ti, ti também é um pronome oblíquo tônico, né? Que está ali na nossa lista também. Né? O outro pronome que vocês possivelmente localizaram foi o pronome me, né, na frase, após presentear me. Né? Então, quem conseguiu sublinhar e localizar esses pronomes, parabéns, está conseguindo captar aqui, né, as nossas explicações e fazer as relações conceituais aí da nossa língua portuguesa. Vamos para o exercício 5 agora, galera, olha lá. Então, eu vou pedir para vocês utilizar os pronomes oblíquos e preencher as lacunas que estão aqui nesse fragmento, ok? Então, tem lá, né, alguns fragmentos e vocês vão completar utilizando alguns dos pronomes oblíquos, ok? Mais um tempo para vocês treinarem, praticarem o uso dos pronomes.
E aí, galera, vamos retornar. Então, esse exercício também já está fácil, vocês já estão, né, ficando familiarizados aí com o uso dos pronomes. Então, quem sublinhou ali o pronome se apareceu 3 vezes, né? E o pronome lhe apareceu uma vez, né? São os pronomes oblíquos, ok? Então, observem ali no início da frase, casaram-se, né? Então, a gente tem o verbo casar conjugado de uma forma reflexiva, né? Com pronome presente. Então, se fosse para a gente conjugar esse verbo aí no pretérito perfeito do modo indicativo, a gente teria ali, eu me casei, né? Correspondente a eu, me. E aí, na sequência, tu te casaste. E ele se casou. Nós nos casamos, vós vos casastes e eles se casaram. Então, a gente tem a referência feita ali com o pronome oblíquo ato, no correspondente, né, a cada pessoa, né, a cada pronome pessoal do caso reto, ok? E agora vamos aprender mais sobre pronomes. Vamos rever, na verdade, porque vocês já viram provavelmente esse conteúdo, né, anteriormente, nas séries anteriores, os pronomes possessivos, né? Então, como a própria palavra indica, dá aquela ideia de posse, né? De coisa que pertence a mim, ou a tu, ou a ele, ou a ela, a nós e etc, né? Então, correspondente à primeira pessoa do singular, que é eu tenho meu, minha, meus, minhas, né? Então, esse é meu lápis, esse é meu caderno, essa é minha caneta, algo que pertence a mim, que é de minha posse, por isso que é possessivo, né? Na segunda pessoa do singular, que é o tu, eu tenho o teu, tua, né? Teus, tuas. Estes são teus lápis, né? Tuas canetas. E na terceira pessoa do singular, seu, sua, né? São suas canetas, seus lápis. A gente usa mais aqui no Paraná a terceira pessoa do singular, né? Se referindo a seu, suas, seus, suas para pronome possessivo, né? Dificilmente a gente vê as pessoas utilizando o teu, tua, né? Então eu digo, esse aqui é seu caderno, sua jaqueta, sua borracha e por aí vai, né? Na primeira pessoa do plural, lembrem-se que é nós, é plural porque significa que tem mais de uma pessoa, né? Por isso que é a primeira pessoa do plural. Esse nós, ele ilustra a minha presença, do eu e de mais alguém. Então, eu e mais alguém somos nós, por isso a primeira pessoa do plural. E correspondente ali a nós é nosso, nossos, nossa, nossas, certo? Vós não é muito utilizado, a segunda pessoa do plural, né? A gente não vê com tanta frequência, é mais nos cursos de direito, né, na linguagem de textos jurídicos, que a gente vê esse vós ainda sendo utilizado, ele já está quase pertencendo ao português arcaico, né? Mas o correspondente a ele é bom a gente saber que seria vosso, vossa, vossos, vossas, ok? E na terceira do plural a gente tem seus, seus, suas, suas, correspondente a eles ou elas, né? Então esses são seus exercícios para vocês todos fazerem, né? Correspondente a eles ou elas aqui, ok? Então, no exercício 6 agora, eu vou pedir para vocês localizarem os pronomes possessivos no fragmento abaixo. Vou deixar aqui o fragmento para vocês, né, nesse slide aí na tela, e vocês vão buscar aí, fazer uma pesquisa de onde que vocês encontram esses pronomes possessivos e vão sublinhá-los, ok?
Então, retornando, pessoal, quem conseguiu sublinhar ali sua, suas, seu, nosso, tuas, acertou, localizou os pronomes possessivos, parabéns, estamos no caminho certo, ok? Então, vejam que as subclasses do pronome, o pronome pode ser pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Possessivo, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, né? Demonstrativos, pronomes demonstrativos que servem para demonstrar. A gente estudou isso, né, em aulas anteriores. Este, esse, aquele. Isto, isso, aquilo. Esta, essa, aquela. É que serve para demonstrar. Né? Essa é a minha jaqueta. Essa é a minha lição. Esse é, né? Então serve para demonstrar alguma coisa. Os pronomes relativos, que, quem, onde, a gente vai estudar também. Indefinido, uma, né? E a gente vai ver outros pronomes indefinidos aí nas aulas seguintes. E os pronomes interrogativos, que como o próprio nome diz, serve para interrogar, indagar, fazer questões. A gente ainda vai ver com mais calma algumas dessas subclasses de pronomes nas aulas seguintes. Agora no exercício 7 eu vou pedir para vocês localizarem os pronomes relativos. Quais são eles? Então, eles estão ali naquelas caixinhas, né? A gente tem os pronomes que variam, que são os chamados pronomes variáveis, né? Que é o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos e quantas. E os invariáveis, que são aqueles pronomes que não se alteram, não variam, né? Que é que, quem, onde. Vou deixar aqui na tela para vocês, né, a referência dos pronomes e o fragmento do texto para vocês localizarem aí agora os pronomes relativos, ok? Retornando então, pessoal, olha lá. Então, quem conseguiu localizar, né, não estava difícil, né? Alguns pronomes variáveis, como o, qual, né? Cuja, quantas, cujos, e a palavra onde também aparece ali como pronome, né? Parabéns, conseguiram ali acertar quase todo o exercício, né? Quem não colocou todos, colocou alguns, mesmo assim já conseguiu aguçar a percepção, né, para o que vem a ser aí a presença dos pronomes relativos nos textos, certo? Então, a gente também tem os pronomes de tratamento, que é como que eu trato uma pessoa dependendo do cargo que ela ocupe na sociedade, né? Então, a gente tem, por exemplo, Vossa Excelência, que vocês já devem ter ouvido, né, com mais frequência, a gente usa para altas autoridades governamentais, né? Quando a gente vai conversar com o reitor da universidade, né, nas escolas a gente tem que o diretor é o cargo, no caso, de maior liderança, né? E nas universidades o nome do cargo é reitor. Então, para eu me dirigir ao reitor de uma maneira bem formal, com uma linguagem bem elitizada, né?
e educada, eu tenho que me referir a ele como vossa magnificência, né? E observem ali como que ficaria a abreviatura, V.MAG e aquele azinho que vai do lado de senhora, de doutora, né? Então, para Vossa Alteza, a gente tem o pronome de tratamento adequado para príncipes e duques, né, e etc., princesas, duquesas. Já para reis e imperadores, a gente utiliza Vossa Reverendíssima. E a gente tem, desculpa, para reis e imperadores, a gente utiliza Vossa Majestade, né? Vossa Reverendíssima é para sacerdotes. Não é muito comum a gente ver, né, esse tipo de pronome de tratamento sendo utilizado, né? Mas para vocês saberem que existe, né, esses pronomes aí. Vossa Eminência é utilizado para cardeais e santidade para o Papa. Ok? Então, aqui, a título de curiosidade, a gente não vai se aprofundar muito nisso hoje, só que já que a gente está estudando pronomes, para vocês saberem, né, aí as subclasses de pronomes existentes na nossa língua portuguesa. Ok? Vamos para o exercício 8 agora, a gente vai fazer uma revisão de referência endofórica no texto. Então, ó, vamos revisar a utilização dos pronomes como referência endofórica, e eu vou pedir para vocês analisarem o pronome demonstrativo isso, e classificar o tipo de referência que ele faz, marcando com um X a alternativa correta, tá? Então, um tempo para vocês fazerem esse exercício. Então, pessoal, quem que se lembrou, que a gente já viu várias vezes nessas referências anafóricas e catafóricas no texto, né, marcou ali a primeira possibilidade de resposta, né, uma anáfora, porque se refere a algo dito antes, né. Então, verifiquem que a anáfora começa com AN de antes, algo que antecede, que já foi dito no texto, né. Isso serve como dica para vocês acertarem quando forem questionados com relação a isso, ok? Vamos para o 9 e último exercício agora, para fechar com chave de ouro essa aula. Então, eu vou pedir para vocês analisar o uso do pronome pessoal do caso oblíquo a e indicar qual tipo de referência endofórica que ele promove, marcando com um X a alternativa correta, ok? Um tempo para mais esse exercício.
Retornando então, galera, olha lá, acertou quem marcou a segunda alternativa como resposta correta, né? A gente tem uma catáfora. O que que é isso? Isso significa que ele referencia algo que ainda será dito no texto, que não foi anunciado anteriormente, né? Então, deu a volta no castelo e a viu na janela. A quem? Eu ainda não sei nesse fragmento, por isso que eu chamo de catáfora. A princesa contou o que aconteceu e Aladim disse. Então, subentende-se que a princesa seja essa referência, né? Esse azinho aqui se refere a ela, a princesa, ok? Por isso que a gente chama de referência catafórica, ok? Então, muito bem, a gente vai, né, se apropriando desses conceitos aí à medida que vamos fazendo os exercícios, por isso que é importante participar das aulas, fazer os exercícios, escrever, né, tentar fazer a resposta correta como possibilidade de realmente se apropriar dos conceitos, tá? Então, a gente continua a explorar a leitura do conto maravilhoso, né? A gente viu o Aladim, trouxemos ali novos fragmentos desse conto, identificando o tema, finalidade, informações explícitas e implícitas. Fizemos uma revisão dos pronomes, né? E a importância do uso desses pronomes no processo de referenciação, para deixar o texto ali com maior coesão, ok? Seguem ali os slides, né, utilizados para aprofundamento de estudos. Agradeço imensamente a participação de todos e fiquem em casa.